Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Quer um canal com a lição do próximo domingo completinha e com os principais versículos da lição na sua telinha? Quer ainda breves comentários? Traremos respostas no estudo de hoje sobre as seguintes indagações. O que caracteriza a palavra hipócrita no Evangelho de Mateus? Também aprenderemos quais são os 3 grandes deveres cristãos, além de trazer o ensino de Jesus sobre qual é a nossa forma correta de ofertar e ainda quais são as partes essenciais da religião pura para com Deus. Fique conosco, ganhe tempo, fixe o conteúdo. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, traremos esse aprendizado para você. Nesse trimestre, seguimos meditando sobre os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A linguagem é fácil, é objetiva, clara, respeita os tópicos, os subtópicos e a dinâmica de cada lição aplicada. Permaneça conosco até o final da aula, pois Deus abençoará rica e poderosamente o seu ministério. Olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Você que já está inscrito em nosso canal, muito obrigado por estar conosco. Se quiser, você pode clicar no sininho aí para receber as atualizações sempre quando nós colocamos um novo material em nosso canal. E também você pode abençoar outras vidas, compartilhando esse material e a nossa aula, Inclusive as nossas aulas anteriores estão organizadas em playlists certinho aí dentro do canal. Acesse também, reveja o nosso material, isso é muito importante. Hoje estudaremos a lição de número 8, do segundo trimestre, intitulada Sendo Verdadeiros. Agindo assim, nós refletimos o caráter de Cristo em nós. Vamos ao texto áureo? Ele encontra-se registrado em Salmos, número 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aqui poderemos aprender que a verdade ou a justiça não se conquista com méritos humanos, mas com um coração arrependido e confessando os nossos pecados a Deus. O apóstolo Paulo faz a citação desse versículo em Romanos capítulo 4, versículos de 6 a 8. Na verdade prática nós lemos assim: Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Amados, Deus não divide a sua glória com ninguém. Leamos em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor e este é meu nome. A minha glória, pois, a outro e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Junto agora, meditemos na leitura bíblica em classe, dando sequência ao estudo sobre o Sermão do Monte, que nos ensina a mansidão, a resiliência, a obediência ao Senhor e também a bondade, além de também buscarmos amar os nossos inimigos e hoje ser verdadeiro. O texto está registrado em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Estamos entrando na terceira sessão do Sermão do Monte. O próprio comentarista da lição destaca em seu livro de apoio que a primeira sessão encontra-se em Mateus 5, no versículo de 3 a 12. Ele falou
como o cristão em essência deveria ser. Na segunda parte, ele falou o papel e o caráter perante o pecado, Mateus versículos 5, de 13 a 16. E na terceira sessão, a ilustração do mestre explicitando para os discípulos como deveria se relacionar com a lei. Nessa vertente, Tiago traz no seu capítulo 1, versículo 27, o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago sempre sublinhando que a fé sem obras é morta. Vamos uma rápida panorâmica aí da lição? O que está por trás dos nossos atos? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração? Essas são perguntas que a presente lição busca responder. O coração do seguidor de Jesus Cristo tem que estar sempre com a verdade. A nossa motivação tem que ser sempre a melhor, nobre, sincera no reino de Deus. Essa consciência do reino protege-nos da hipocrisia. A palavra-chave de hoje é verdade. Nós trazemos aí João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, amados. Somente a verdade pode libertar as pessoas da escravidão do pecado e fazê-las obter a verdadeira liberdade. Vamos já aos objetivos da lição. Número 1, constatar o ato de dar esmola com a hipocrisia. 2, colaborar com auxílio ao próximo sem alarde. E 3, concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Ganhando tempo, nós já vamos para a introdução da lição de hoje. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam os seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Lucas 12, 11. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por outros motivos, mas para obter a glória diante dos homens. 1 João 1,6. Se dissermos que temos comunhão uns com os outros e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tópico de número 1. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Uma pessoa que está desempenhando um papel que não é seu. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus distingue hipócrita como uma pessoa que gosta de impressionar seus observadores. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, lemos: e quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareças que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerem aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O hipócrita tem o seu foco nos enfeites, nos adornos e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde os motivos corruptos, irmãos. Mateus capítulo 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, a sua verdadeira natureza, não é revelada. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, né? Somente Cristo, que conhece a natureza humana. João 2,25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem que ter o seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa que é interiormente e ser outra, exteriormente.
A forma, né, é uma só. Vamos à referência Mateus 5,48? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. No subtópico 2, nós vamos aprender sobre a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam suas práticas religiosas para mostrar ao público a sua grande espiritualidade. Foi neste particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 6,1, que está escrito lá na nossa lição de hoje, né? Lição bíblica em classe, lida há poucos instantes. Os discípulos de Cristo que vivem os seus ensinos são conscientes que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo que fizermos deve ser para a honra e para a glória de Deus. 1 Coríntios 10,31, o que diz aí? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ainda lemos em Colossenses capítulo 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. E tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em atos piedosos de oração, jejum e oferta. Tiago 4,17 nos adverte assim. E é muito sério isso, irmãos. Portanto, pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos ao subtópico de número 3, as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Vamos ler novamente Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Para nós guardarmos um versículo interessante. Jesus deixa claro que no serviço cristão não pode faltar oferta, oração e jejum. Porém, o seu ensino, o propósito dos piedosos, não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. É interessante que nós observemos que são 3 a prática ética no serviço cristão. Número 1, envolve os nossos bens, oferta. Número 2, envolve o nosso espírito, oração. E número 3, o nosso corpo, jejum. Né? O relacionamento vertical com Deus, horizontal com o próximo e introspectivo, ou seja, com nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. E por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, né, eles querem ganhar aplausos humanos, né? Mas essa prática jamais podem ser adotadas por um seguidor de Cristo, pois a finalidade do culto racional é glorificar a Deus. Deus conhece o nosso interior, queridos irmãos, e nós que temos um coração transformado, seguimos a Cristo, devemos procurar viver agradando a Deus e ter a nossa vida entregue ao Senhor e termos a nossa mente, a mente de Cristo. Vamos ao resumo do tópico 1. Os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática da boa descrição a boa recomendação de Jesus Cristo. Olha aí o subsídio da lição do mestre para os irmãos. Comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, que é um auxílio bibliológico, tá bom? A admoestação de Jesus é contra dar aos pobres pelos motivos errados. A razão que Cristo apresenta para fazer caridade sem ser visto é que, se ostentamos a generosidade, não obtemos recompensa do vosso Pai que está nos céus. Jesus chama de hipócritas ou hipócrites, os que dão pelos motivos errados. Esse é um linguajar forte para descrever as atividades dos seus inimigos. Atividades de autopromoção são severamente criticadas por Jesus. Ele acha necessário chamar a atenção das pessoas para esse perigo. O subtópico 2, auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração?
A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Vejamos aí Levítico 19, 9 e 10. Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Também vamos ler aí em Daniel, capítulo 4, versículo 27, que nos diz assim: Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Como também os ensinos de Jesus. Vamos lá, ler em Lucas 6, 35 e 38. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vós medirão de novo. E ainda Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O verbo hebraico para generosidade é gamai, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta no coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação da sua mente, no Espírito de Cristo, pois ele sabe a verdadeira motivação do seu e do meu coração quando estende a sua mão para dar uma oferta. Vamos ler juntos Mateus capítulo 9, versículo 4? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Queridos, o Senhor sonda os nossos corações. Lemos também João 16, 19 aí, ó. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? O nosso Senhor é onisciente e esse é um atributo de Deus e o assunto do subtópico de número 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua beneficência é generosidade, são atos piedosos praticados como parte essenciais da religião pura para com Deus, que é, como dissemos, cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Mateus 25, 36 diz assim: Estava nu e me vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Em tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou todas as partes fazendo bem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agir dessa maneira é um sinal que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros ou transforme os atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Sério, né, irmãos? Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível que os fariseus. Nosso Senhor Jesus deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a justiça deles, que era a justiça humana, irmãos. Caso não seja assim, nós não teremos parte no seu reino. Né? A sua motivação é pura, é reta, ela é sublime, ela coaduna com as orientações e a prática do Sermão do Monte. Subtópico de número 3. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, nós devemos ter o cuidado necessário para não buscar louvores e não louvarmos a nós mesmos.
Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fazia a esse toque foi metafórica, né? O que quer dizer? Tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus diz que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Resumo do tópico 2. O Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar ao próximo. Ele havia de mostrar dos seus discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja mas vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. A frase significativa é: para serdes vistos por eles. Devemos buscar a glória de Deus, não a nossa própria glória. Vamos entrar agora no tópico 3. Deus contempla bem o que realizamos. Subtópico 1. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas da Bíblia como aquele que tudo vê. Nada pode escapar da onisciência divina. Em Gênesis 6,13, olha o que disse Sarai, que mais tarde foi chamada de Sara, né? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Mateus 10,30. E até mesmo os vossos cabelos de vossa cabeça estão todos contados, né? Tem outras referências tantas na palavra de Deus, né? Seria triste demais, irmãos, servirmos a um Deus que não tem controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é aquilo que vamos pedir, e Ele já sabe, Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Ainda tem pessoas que servem a outros deuses, Deus com D minúsculo, mas o nosso Deus é todo-poderoso. Subtópico 2, o Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial bem o que fazemos. O escritor na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrardes, enquanto servides aos santos e ainda servis. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, ele não conhece a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois veio somente aquilo que vos foi manifestado exteriormente. Mas o Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, e não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Mateus 6,18 diz assim: para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que a recompensa é de Deus. Por isso praticam as suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Provérbios 3,27 diz assim: não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Romanos 2,7: vida externa aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, né? Como nós vimos aí em Tiago 4,17. Sinopse 3. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Chegamos agora à conclusão da nossa lição de hoje, né? Por meio de Jesus, ficamos cientes que Ele deseja que andemos na verdade.
Sejam os honestos, que a vossa justiça ultrapasse a eles, em todos os aspectos, sem jamais buscar exibição. Vamos meditar hoje no texto bíblico encontrado em Salmos, número 139, versículos de 1 a 7, 23 e 24. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, primeiro pela tua misericórdia, Pai, pela tua bondade infinita, pelo teu amor, de ter mandado o teu Filho Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Aprendemos hoje que devemos agir com a verdade. Abençoa, Senhor, neste mundo, Senhor, tenebroso que vivemos, que jaz no maligno, que possamos agir com a verdade, Senhor, refletindo o teu caráter, Pai, em nossa vida. Sê com cada um, Senhor, que está neste momento assistindo este material pela internet, quer no celular, no tablet, no computador. Senhor, abençoa essas pessoas em todas as partes do Brasil, professores de escola bíblica dominical, alunos, pastores, diáconos, presbíteros, os amigos do Evangelho também que têm assistido, as pessoas que têm, Senhor, Pai amado, se dedicado no ensino, Pai. Ó Deus querido, sê com elas e abençoa, Senhor, que naquele dia eles possam receber e que nós possamos receber de Ti o galardão. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora dos agradecimentos, né? Eu mando a minha saudação em Cristo Jesus para a irmã Kátia Arruda, para a irmã missionária Ilacia Aguiar, para o meu pastor Levi Aguiar, pastor Paulo Pontes, a irmã Regina Célia, meu amigo Isaac Moreira, minha esposa Leide, meu filho Mateus, Nailza, Nailda, Alaído Celestino, meu irmão em Cristo e colega de trabalho, Priscila Juni Kézia, da comunidade cristã da Graça, lá em João Neiva, e para minha irmã Kátia, que mora lá em Iconha, mas congrega na Assembleia de Deus em Rio Novo do Sul. Nosso abraço ao pastor Higino Morelli, né? E aos irmãos de todo o Brasil que nos assiste, a nossa gratidão. Que o Senhor possa abençoar a você e a sua família rica e poderosamente. Muito obrigado, em nome de Jesus.